para podermos nós estarmos falando a respeito do tema de família, é extremamente importante, né? E eu tenho certeza que vocês devem estar pensando, mano, mas não é para falar sobre educação de menino, educação de menina? Bom, mas os meninos e as meninas nascem em família. E uma família, ela nasce do casamento. E aí eu queria chamar a atenção de vocês, o casamento, como nós encaramos, é uma paixão despertada, muitas vezes transitória, ou uma construção de amor. Se a gente pensar bem, a gente não pode começar uma casa pelo telhado, né? Ou senão pelo acabamento. Nós começamos uma casa por onde? Algum engenheiro nos ajude? Pela fundação, pela base. E isso é fundamental que a gente entenda que é desta base é que nós vamos construindo, e esta base deve estar alicerçada na relação de amor entre o casal. E é por isso que há uma necessidade do casal cada vez mais buscar se conhecer melhor. Mas eu já estou casado há 10 anos, já estou casado há 20 anos, já conheço. Será que eu conheço? Nós somos pessoas em transformação, né? Eu fiz agora, dia 15 de agosto, 40 anos de casado. Vocês podem não acreditar, mas eu casei com uma pasta aqui de cabelo na testa impressionante, né? E há 30 quilos atrás. Então, a gente se modifica. E não se modifica apenas na aparência, nós vamos também nos transformando. Então, é necessidade que esta busca de conhecimento, ela seja uma busca de conhecimento pessoal, das nossas reflexões e também em relação ao outro. E nesta busca, uma pergunta que é muito importante nós fazermos é: quem sou eu? Né? É interessante às vezes nós pensarmos nisso. Quem sou eu? Hoje, com 30, 40, 50 anos de idade, esse aqui não é suficiente? Esse está na gravação. Tá. Então veja, é muito importante esta pergunta, porque nós não somos estátuas. Se até uma estátua, com o passar do tempo, ela vai se desgastando e vai se transformando, imagine um ser humano ao longo da vida, se ele também não vai se transformando. E aí nós temos que ter, em relação ao tema que nos ocupa hoje, uma definição categórica. Nós não nascemos do acaso, mas nós fomos criados, homem e mulher, por Deus. É o que acredito. Não viemos de uma simples evolução, mas sim de uma criação. E aqui é bom que deixe muito claro isso, homem e mulher. Por quê? Porque muitas vezes num casal há grandes discussões, e esse é um tema para um outro encontro. O homem não sabe como se comporta a mulher, e a mulher não sabe como se comporta o homem. E muitas vezes eu vou criticando no meu marido aquilo que ele está atuando como homem, e muitas vezes eu não tolero certas coisas da minha esposa, mas na verdade ela está se comportando como mulher. E isso é o que vai acontecer em relação também aos nossos filhos. É muito bom a gente entender que a própria ciência, há uns anos atrás, essa revista publicou O Poder do Pai, né? Que uma das coisas melhores que aconteceu na humanidade é que realmente os casais se constituíram. Porque graças aos casais se constituiu uma unidade que favoreceu o quê? Algumas funções específicas para que a criança pudesse se desenvolver melhor. Se nós pensarmos bem, nós somos os seres mais dependentes por um período prolongado. A maioria dos animais nasce e já começa a se virar por conta.
e nós pegarmos uma criança de 1 ano de idade e alargarmos, ela não tem como sobreviver. Ela necessita do cuidado. E é um cuidado que foi sendo constituído ao longo do período, e esse cuidado, esse contato com os pais, favoreceu que nós tivéssemos, de fato, uma capacidade diferenciada, além do lado espiritual, que nós vamos também comentar. Então veja, esta evolução, ela no passado, ela tinha marcos muito bem definidos sobre qual era o papel do homem, qual era o papel da mulher. E isso fez com que o processo de educação, durante muitos anos, séculos, ele obedecesse, de certo modo, esta linha de raciocínio. Até não muito tempo atrás. Então veja, o fato de nós termos homens e mulheres, meninos e meninas, não é uma invenção social, não é apenas um fator cultural, mas isto tem uma gênese que antecipa, vamos dizer assim, a própria idealização humana. Nós nascemos meninos ou meninas. Isto não é uma questão inventada. E veja, dentro dessas funções, até não muito tempo atrás, eu estou vendo aqui a plateia, não deve ter ninguém na minha idade, que já vai chegando perto dos 70, né? Mas até não muito tempo atrás, eu também não sou do século XVIII, existia uma realidade muito grande nos casamentos. Isso é um dado histórico. Veja, eu não estou aqui fazendo uma questão crítica, mas é um dado histórico. Existia a mulher enquanto uma pessoa que cuidava do seu ambiente e família, existia um marido que era muito mais um provedor, e dentro de uma complementariedade, isto se andava no lar. Se a gente pensar, é muito interessante isso, né? Eu, durante 15 anos, dei aula numa faculdade de medicina, uma faculdade de enfermagem. Em 100 alunas na sala de aula, quantas meninas vocês acham que eu tinha? De 100, 90% pelo menos eram meninas. Tá certo ou não? Por isso a enfermagem é chamada a profissão do cuidado. Tem alguma enfermeira aqui? Não é chamada a profissão do cuidado, porque realmente cuidar é mais do que fazer uma receita, né? E olha, se a gente pegar o início da enfermagem até os tempos de hoje, essa proporção não mudou muito, correto? Agora, se você pega a medicina no começo do século XX, você tinha uma mulher para 90 homens numa sala. E hoje você tem o quê? Hoje você tem mais moças do que rapazes estudando medicina. Porque a medicina não é bem o cuidado ao ser humano como a mulher dá. Eu falava agora com o professor Sérgio, quem aqui teve professor primário homem? Você. Estamos aqui numa sala, porque a criança, né, ela necessita muito desse aspecto, deste cuidado. Então, existem algumas atribuições, como nós vamos ver, que é muito próprio do feminino. E o provedor é uma coisa lá da antiguidade, né? Quem saía para caçar não era a mulher, quem saía para caçar era o homem, né? Quem brigava não era a mulher briga com o marido, mas não saía para brigar nas guerras, né? O marido era aquele que era o provedor das necessidades. Contudo, chegando já no nosso período, nós vamos ver que várias mudanças ocorreram. E nós vamos passar rapidamente por essas mudanças para entender o quanto isso passa a influenciar no processo de educação de meninos e de meninas. Ou seja, por uma série de motivos, a mulher
passa a ter agora uma participação muito ativa na sua vida profissional. Repito, isto não é uma questão de crítica, é apenas uma constatação de fatos. Como nós não temos esta capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo, se eu passo a me dedicar a outras coisas, eu necessariamente tenho que deixar de me dedicar àquelas que fazia. A mudança do papel do homem também mudou bastante. E hoje, com questão de home office, não é verdade? Tem muito homem que fica mais em casa do que a própria esposa e precisa assumir umas certas funções que outrora ele não fazia, né? Ou às vezes ele diz que está trabalhando trabalhando em casa, mas olha como é que ele cuida do nenê, né? Não é bem o jeitão dele. Isto começa a fazer uma mudança na dinâmica da família. Sem contar algo que a gente não vai aqui esmiuçar, mas que está aí presente e muito presente na convivência dos nossos filhos, que é a questão até dessa sexualidade alternativa. É um assunto à parte, nós não vamos nos estender agora, mas é bom nós sabermos que isto está no processo de convivência dos nossos filhos. Evidentemente, tudo isso foi acarretando uma mudança no processo de comunicação e no processo de educação. Porque essas mudanças, elas ocorreram de uma maneira relativamente muito rápidas, né? Veja, eu digo a vocês que eu me lembro, comparando com os meus avós do início do século XX, né? E agora estamos no século XXI, em 50 anos dentro da história da humanidade não é nada. E nós tivemos transformações que quase proibitivas de serem acompanhadas na sua velocidade. E as pessoas continuaram tendo filhos, e nós vamos ver o quanto isso acarretou nos filhos. A própria relação do casal passou a ser muito uma comunicação à distância. Eu acho incrível que às vezes eu converso com casais que eles conversam por WhatsApp, até dentro de casa, né? É incrível isso, né? Outro dia uma senhora me falava que ela recebe um WhatsApp de madrugada. Onde é que você está? Bom, onde é que a esposa estaria às 2 horas da madrugada, né? Estava em casa, mas ele não levanta para procurar, ele manda uma mensagem. Mãe e filha, uma dorme em cada quarto, a mãe manda o WhatsApp para a filha manda o WhatsApp para a mãe. Então, veja, a comunicação à distância faz com que o casal, muitas vezes, possa se distanciar. E esse distanciamento pode gerar conflitos com repercussão no processo de educação dos filhos, né? Reclamação muito frequente dos homens. Você esqueceu que eu existo, só tem tempo para as crianças. Eu falo, quando a gente participava do curso de noivos, eu falo para as noivas, olha, não esqueçam, o marido é sempre o filho caçula, né? Não abandonem o homem sozinho. Mas, por outro lado, as mulheres também têm sua reclamação. E por acaso você tem reparado em mim? Há quanto tempo não saímos só nós dois? Então, esse distanciamento vai fazendo com que o comportamento dos pais passem a ter influência no desenvolvimento educativo dos filhos. E muitas vezes nós temos em casa uma verdadeira competição, quando na verdade nós deveríamos ter uma associação, um sinergismo das habilidades que cada um tem de melhor em si. E por que eu digo isso, pessoal? Porque entrando agora no âmbito da educação, eu vou deixar uma frase que uma vez eu vi que me chamou muito a atenção, né? O amor conjugal deve ser a pavimentação do caminho que conduz a educação dos filhos para o sentido de vida.
Nós temos que ter isso muito claro. Veja, se o amor conjugal vive estremecido em crises, os nossos filhos estarão caminhando em estradas super acidentadas, esburacadas, sem guarda-reio. Por quê? Porque falta a estrutura da base da relação conjugal amorosa. É evidente que a estrada tem curvas, ela pode às vezes estar escorregadia porque choveu, ela pode às vezes ficar com neblina, a estrada nem sempre é aquela beleza, mas a condição do asfalto, ela dará maior segurança. E esse asfalto, ele tem que ter na sua constituição básica o amor do casal. Às vezes fala, mas como o filho não é mais importante? Não. Não. Antes o amor do casal. Porque o amor do casal é que dará segurança, que dará exemplo no processo de educação dos filhos. Não se iludam, é lógico que a criança às vezes vê o pai e a mãe sair, eu também quero ir e tal, tem aquele ciúminho, mas não, elas ficam contentes em saber que os pais estão unidos, estão fortes. Então, esses pais podem ter filhos, meninos e meninas. E o que nós temos pela frente quando vem pelos filhos? Um caminho de incertezas. Quando vai nascer uma criança, nós temos previamente a história do que será essa criança. Quem será esta criança? Né? O que ela vai trazer de transformação? O quanto isso pode nos transformar, nos afetar, né? Eu tenho um irmão que ele casou com mais idade, né? E a gente lembra ele, porque quando ele era moço, falou, imagine, vou ficar sustentando, depois, filho, esse negócio, tal, etc. Tem paciência para isso. E ele casou com mais idade. Quando nasceu a filha dele, um babão, né? Agora a menina até casou e ele já é avô, né? Ficou mais babão ainda, porque a primeira neta é menina também, né? Então isso mexe. Essas incertezas não quer dizer insegurança. As incertezas querem dizer o seguinte, eu não posso ficar fazendo uma historinha prévia para os meus filhos. Isso é muito importante. É muito importante que a gente não fique já imaginando, nossa, olha, tal, eu acho que ele vai ser isso, vai ser aquilo, tal. Não. As incertezas significam apenas um desconhecimento. Nós não sabemos muitas vezes para onde nós vamos, né? E o que ocorre? Isso vai surgindo já desde a concepção, da gestação, nasce a criança e aquilo modifica a vida dos pais, né? É impressionante. Agora, a gente também não pode começar a sofrer por antecipação. Que uma vez eu atendi uma moça, né? Falou, doutor, mas hoje um filho é uma loucura. O senhor já viu quanto é que custa um filho? Escola, faculdade e tudo mais. E depois é festinha e roupa. E tem que isso. Eu falei, mas quantos filhos a senhora tem? Nenhum. Então ela já se apavora antes, né, da própria experiência de maternidade. Não, é uma enorme alegria. E a família cresce, algumas famílias crescem mais, os pais vão envelhecendo, vão se tornando depois avós e vêm os netos, e olha, não vou começar a falar de avô aqui, porque senão eu não vou calar a boca, mas é impressionante, né? A gente acha que já é feliz com os filhos, quando vem os netos, a gente, assim, encontra uma felicidade que é impressionante. A gente percebe como o coração pode se dilatar de uma maneira sem limites, quando aquilo que é causa é
o amor. E nós temos que pensar que nesta educação, nós sabemos de uma coisa que eles não imaginam muito, que é a questão que nós estamos preparando para quando eles se tornarem adultos. Nós sabemos no processo de educação, nós vamos ver agora, o que nós pretendemos passar aos nossos filhos, mas os nossos filhos, eles não nasceram com esse programa. E às vezes a gente quer educar os filhos como se eles já tivessem a apostila do que eles têm que fazer, né? A criança está chegando, Nós temos um programa, mas até o quanto eles sabem desse programa? Eles não sabem absolutamente nada desse programa. E, para concluir essas mudanças todas que foram ocorrendo, nós tivemos, mais recentemente, nas últimas décadas, com a questão da globalização, né? Esse encontro de culturas, aonde, veja, a criança desde pequena, ela tem uma oportunidade de se deparar com absolutamente tudo. Tudo. Isso era algo que não existia até não muito tempo atrás, né? Imagine conhecer alguma coisa da China, né? Quando eu era criança tinha até aquela expressão, né? Mais longe que a China, né? Porque a China era uma coisa inimaginável. Hoje qualquer garoto aí, ele vê o mundo quase como se fosse uma coisa na mão dele. Eu não estou dizendo isso é bom, isto é ruim, mas é um fato que vai influenciar muito na questão da educação. Vocês podem reparar que hoje os jovens, eles falam do amigo que foi para a Austrália, do outro que foi para a Europa, como a gente dizia antigamente que ia até a Penha, né? Eu acho que eu fui menos vezes até a Penha do que algumas crianças que já foram para a Europa, para a Austrália e assim por diante. Então o mundo ficou pequeno, mas trouxe no fator educativo muitos fatores. E quando você oferece muitas coisas diferentes para alguém, sem discernimento, isto é um problema. Até o fato de você oferecer muitas coisas para uma pessoa, por si só é estressante. Outro dia saiu um estudo que eles fizeram, né? E chegaram à seguinte conclusão: quando você tem mais do que 4 opções para escolher, você começa a ficar tenso. Já entraram com um garoto de 14 anos para escolher um tênis? Tem uma parede de tênis, não é? É impressionante. Aí você fala, que tênis você vai levar? Ele é capaz de ficar 1 hora na loja e falou, não gostei de nenhum, né? Porque são tantas opções que a pessoa fica sem saber o que fazer. Agora, nós não temos apenas tênis, nós temos modos de vida, nós temos culturas diferentes que estão sendo introduzidas no dia a dia. Eu vou pegar muito rapidamente um fator de influência forte dentro do processo educativo. Começamos com algo que hoje já aposentou, que foi a televisão. Em 1970, a televisão apareceu como grande objeto de consumo, né? Eu me lembro que eu era garoto, a televisão começava às 4 horas da tarde, com sessão zigue-zague, e terminava às 10 horas da noite, e ponto, e preto e branco, não tinha mais nada, né? Depois nós viemos para a era do conforto e do hedonismo. A TV passou a ser uma babá, e passa a influenciar no recurso educacional e de formação. Mais tarde, a televisão passa a ser um objeto de erotismo, elemento de deformação, múltiplos canais, você tem acesso a tudo, em todos os lugares, começa a ter o vício televisivo e a desagregação familiar. E a TV foi tirando
o silêncio interior e o diálogo da família. O que as famílias procuravam fazer? Fazer o diálogo familiar, formas alternativas de lazer, educar a assistir programas e não a ver TV, saber ligar e desligar a televisão, seleção de programas, controlar os programas de TV, assistir um filme e discutir. Então os pais, diante de uma realidade que não dava para afastar, falaram, não, eu não vou ter televisão em casa, né? Não adianta você falar que você não vai ter televisão em casa, porque onde o teu filho fosse, ele ia encontrar televisão. E o que ocorre? Hoje nós estamos vivendo já, há 2 décadas pelo menos, algo muito semelhante, porque a televisão se aposentou. O que nós temos hoje é a era da informática, do computador. Todo mundo já tem o seu computador em casa. Informática torna-se instrumento de lazer com jogos e atrativos do mundo. Os filhos começam a se familiarizar cada vez mais com a informática. A internet hoje é imprescindível. Mais que um membro da família, passa a ser fonte de informação rápida para todo e qualquer conhecimento. Os aparelhos são agora individuais. Acesso a toda informação, verdadeira ou não e sem discernimento. Os filhos dominam mais o trânsito pela internet do que os próprios pais. Não faz muito tempo eu fui dar uma palestra num colégio e uma mãe falava o seguinte, eram pais de adolescentes na faixa de 12 e 13 anos. E o que uma mãe fala? A minha filha acha que ela é muito mais inteligente do que eu, porque ela sabe mexer no computador muito melhor do que eu. Então, mexer no computador passa a ser sinal de poder e de inteligência. Nasce o nosso amigo celular. Isto aqui, um capítulo à parte. Não dá nem para entrar na sala de espera. Mas, sem dúvida alguma, o celular está na nossa era contemporânea como algo que foi uma aquisição na nossa anatomia cerebral. Vocês já viram algum adolescente sair sem celular? É impressionante, não? Eu tive um episódio há anos atrás, não muitos anos atrás, eu fui dar uma palestra em Campinas. E teve a primeira palestra, depois um intervalinho para um café. E durante o café eu olhei meu celular e eu falei, nossa, minha bateria está acabando. E tinham vários alunos. Na hora que eu falei, minha bateria está acabando. O que, professor? O que? Qual que é o modelo? Qual que é o modelo? Qual que é o modelo? Já jogaram na rede. Nós estamos precisando de um carregador para o aparelho tal, que o professor está sem celular. Mas não deu 30 segundos. Professor, seu aparelho já está com carregador. Eu me senti tendo uma parada cardíaca. Acho que não seria assistido tão rapidamente se eu tivesse tido uma síncope no café. Mas professor, o seu aparelho de celular já está carregado. É esta a cabeça. E eu poderia contar histórias e histórias aqui para vocês, como o celular agora, ele é parte do corpo da pessoa, né? Existem mais celulares do que pessoas no mundo hoje. Isso já é sabido. Não se pode viver sem ele e vamos nos tornando submissos às suas informações. E agora, o que está na praça é a inteligência artificial. Mas nem vamos entrar por esses caminhos, tá certo? Deixa a inteligência artificial. Lembram-se que com a televisão, as famílias bem intencionadas ainda procuravam, no processo de educação, tomar algumas medidas. E com o celular, hein? É um caso sério. Quanto tempo você falou que ele podia ficar com o celular? Pergunta que me fazia mãe, com que idade que eu dou um celular para meu filho? Existem países agora que querem falar que celular antes dos 12, 13, 14 anos devia ser proibido. Estão começando a colher algumas consequências disso. Não é fácil, não é fácil. Que idade que eu dou um celular? Vocês acham que a gente vai estabelecer um protocolo? Que idade que eu dou um celular
para o meu filho, e isso começa às vezes até a gerar encrenca entre o casal. Porque, lógico, o filho é inteligente, né? Ele sabe para quem pedir as coisas. Então ele pede para a mãe, né? Porque sabe que a mãe vai dar uma deixada, e quando o pai fala, escuta, rapaz, mas eu falei com a mãe deixou, né? Então, começa-se a pensar o que eu faço para diminuir o tempo de celular dos meus filhos. Não adianta você chegar e falar, você não vai ver isso, tá? Não vou ver isso, o que eu vou fazer? Dentro do apartamento, com 10 graus lá fora e chuviscando, né? Que são esses dias que nós estamos vivendo agora. E muitas vezes os pais ficam sem saber. Bom, mas se eu não vou ter o celular, eu não tenho nada para fazer. O que eu vou fazer? Então nós começamos a ver que o problema de educação é muito exigente aos pais, evidente. E isto quando o próprio pai, né? A filha vai perguntar alguma coisa, espera só um pouquinho que o pai está acabando de ver uma coisa no celular. O celular é um tema todo especial e muito importante para os dias de hoje, que os casais, eles merecem conversar detalhadamente sobre isso. Porque as influências do celular no processo de formação e educação dos filhos têm sido enorme. Filhos que nascem. Será que alguém é capaz de me dizer se é ele ou ela, essa criança que está aí, ou não? Difícil, né? Não tem nada rosa, não tem nada azul. Hã? Tem um rosinha? Não, o rosinha aqui é da mãe, aqui da camisola. É difícil, né? Mas embora eu não consiga saber pela fotografia se é ele ou ela, com certeza a criança nasce ele ou ela. Com certeza. E isso é fundamental. E as crianças vão crescendo, essas diferenças vão ficando mais marcantes. Mas será que elas crescem todas? Será que elas crescem todas iguais? Será que as crianças vão crescendo assim, meninos e meninas todas iguais? Não. Cada uma é uma pessoa com biografia que não se repete. Olha, cada filho é diferente do outro. É impressionante, se forem 2, os 2 vão ser diferentes. Se forem 3, vão ser diferentes. Se for 10, é diferente. É impressionante. Eu sou de uma família que nós éramos 8, né? Eram 8 diferentes. Então, é muito importante a gente entender que cada filho tem a sua característica e a sua biografia. Quando eu vejo esse garoto aqui, eu me lembro sempre de um amigo, que ele dava umas aulas sobre esse tema, e ele falava assim, a gente tem que tomar cuidado para ir não fazendo historinha dos filhos, né? Porque tem pai que gostaria de ter um filho que fosse uma fusão do Rambo com São Tomás de Aquino, né? Já imaginou, né? Um negócio quase impossível de se pensar. Então, às vezes a gente fica pensando que o filho ele tem que ter, né, aquilo que eu gostaria. E olha, nós temos que pensar o seguinte, isso não sou eu que digo, mas é a própria Organização Mundial de Saúde. Temos 4 dimensões, biológica ou física, psicológica, social e espiritual. E essas 4 dimensões, elas atuam uma nas outras. Evidentemente, isto aqui vai se manifestando de modo diferente ao longo do crescimento da criança. A parte biológica, por exemplo, né? A minha neta mais nova, ela está com 1 ano e meio. Você pega essa criança 1 ano e meio atrás, ela nasceu, não falava, não andava, tá certo? Nada. Agora, em 1 ano e meio, ela já anda, já fala vovô, e já come, e já é impressionante. É um desenvolvimento biológico enorme. O psicológico vai mudando também, e na adolescência, o social,
Na adolescência muda muito ainda. E também a dimensão espiritual. Cada fase do desenvolvimento vai chamar maior ou menor atenção. Mas é bom saber que isto já existe a partir do primeiro momento. E se nós estamos pensando em individualidade da educação, nós temos que pensar como é que nós vamos tratar disto. Qual é o nosso projeto para os nossos filhos? Para onde nós queremos levá-los? A criança nasceu, nós precisamos saber que é necessário, num processo de educação, antes de mais nada, ir conhecendo os filhos. Conhecer significa, guardem isso, observar o meu filho. Às vezes a gente chega mais cedo em casa e o filho está brincando lá no quarto. Não entra no quarto de sopetão. Observa um pouco como ele brinca. Observa um pouco como ele se comporta, né? Ouvir os nossos filhos. Não adivinhar o que eles vão falar. Pai e mãe é louco para adivinhar. Eu já sei. Olha, na hora que você fala, eu já sei, você perdeu uma grande oportunidade de saber o que ele ia falar. Procurar compreender. Mãe, você não sabe o que aconteceu com a minha colega, o quê? A Ritinha? Mas já te falei, né? A Ritinha eu já te falei, essa menina tal, etc. E você já começa atropelando tudo. Procurar compreender o que aconteceu. Perguntar. Pense e depois fale. Será que nós obedecemos esta sequência? Ou às vezes o filho vem e você já sem pensar, sem perguntar, você já vai falando, não pode e acabou. Né? Mas isso desde pequeno, hein? Desde pequeno. Então, às vezes eu falo, principalmente os pais, homens, mas é que eu não sei lidar com criança pequena, isso é lá com a tua mãe. Olha, se você não souber lidar com criança pequena, não espere que na adolescência ele vai procurar você para contar as suas coisas. A gente, se não sabe, procura aprender. E para aprender, para observar, eu tenho que ter disponibilidade. E para ter disponibilidade, eu tenho que sacrificar algumas outras coisas. E ter disponibilidade com filhos pequenos significa estar presente, presencial. Porque quando chegarem na adolescência, você vai ter que ficar laçando eles para ver se eles ficam em casa. E filho pequeno não vai aprender pelo que você fica falando, mas sim pelo tempo que você dedica para ele. Qual é a linguagem de uma criança? Como você se comunica com uma criança? Uma criança chorando, ela para de chorar porque você fala, para de chorar? Uma criança pequena. Você fala, para de chorar, ela para de chorar. Ela não sabe o que é parar de chorar. Como é que ela para de chorar? Como é que você faz para uma criança parar de chorar? Uma criança pequena. Abraça, pega no colo. O que é isso? É o sentido do tato. É o sentido do acolhimento. E para eu ter tato e acolhimento, eu não posso fazer isso por celular. Eu tenho que ter presença física. E às vezes eu tenho que me desdobrar para poder estar mais um pouco em casa. E criança pequena também, às vezes, não é questão... Você não vai ficar 2 horas com uma criança pequena que ela nem tem paciência para isso. Mas os 10 minutos que você à noite ficou com ela na hora de dormir, é uma diferença enorme. Não se pode deixar de ter disponibilidade. Para quê? Para a gente saber ver os nossos objetivos. Ver como está o relacionamento do casal. Prestar atenção nos educadores extrafamiliares, celular, internet, mídia, amigos. Eu sei com quem que o meu filho está saindo.
eu sei o que ele está assistindo, eu sei com quem que ele está conversando. Mais tarde, a parte da sexualidade e também a formação espiritual. Porque no fundo, o processo de educação é um processo para que os nossos filhos aprendam a amar e se tornarem pessoas que entendam o amor como uma atitude de liberdade, que tenham um conhecimento desta plenitude dos sentidos e dos sentimentos. Mas ele não sabe nada disso, eu sei que ele não sabe, quem deve saber é você. E como nós vamos passar isso, nós vamos ver. A afetividade é um grande caminho da educação. Pai, mas você nunca me deu um beijo. Que nem uma menina falava, pai, você nunca me deu um beijo. Né? Dar um beijo na criança na hora que ela vai dormir. É um beijinho. Olha, isto é muito, não é um beijinho, é muito. Sabe aquela criança que faz um desenho e vai mostrar, pai, olha o meu desenho, ah, tá bonito. Você nem viu o desenho dela e fala, ah, tá bonitinho. Isso não é atenção, isso não é dar afeto. Pegar o desenho, entendeu? Olhar, nossa, olha como tá bonito. Eu brinco, né? Porque o meu caçula, que agora já é um homem, né? Eu percebi com 6, 7 anos, a criança começa a mudar, né? Tem aqueles que continuam fazendo bolinha e risquinho, né? Não sai disso, né? Esses não vão sair disso. Tudo bem, não vai ser desenhista. Mas aquele que começa a colocar olhinho, começa a fazer corpinho, você vê que é gente que tem um toque para isso. Então ele trazia o desenho, pai, olha, eu acho que você podia melhorar isso, aquilo. Pai, mas você... Não, faz, tenta fazer. Você está dando uma atenção que você viu. Tenta fazer. Olha, hoje ele é um grande designer aí na praça. Né? Então a gente tem que entender que as coisas que se faz de criança, né? Você está olhando na frente o que ele não tem capacidade de perceber. Educação da vontade, nós vamos falar sobre isso daí, e das virtudes. E convicção naquilo que você fala e faz. Porque o melhor caminho da educação, Frei Exemplo, é o melhor pregador. Não adianta você falar um monte de coisa e não viver de acordo com aquilo que você faz. A gente educa pelo que nós somos e não pelo que nós falamos. A gente não pode educar filhos dando aula, né? O nosso exemplo vai corresponder ao aprendizado. E o que nós queremos passar para os nossos filhos? Fundamentalmente, valores. Nós vivemos uma vida aonde nós temos que ser compatíveis com aquilo que tem valor para mim. Aquilo que é mais importante para mim. Hierarquicamente, o que é mais importante para mim? Que valores existem? Materiais, morais, espirituais? E como eu vou transmitir isso na prática? Nós vivemos. Será que tem paciência para me ouvir? Toma conta dos seus deveres de escola? Sabe visitar a vovó que está meio doente? Será que ele fica com o vovô aprendendo a regar as plantas? As virtudes são as verdadeiras metas educativas. Hábitos bons. E não é natural. Eles são adquiridos. Lógico que tem pessoas que têm uma certa tendência a algumas virtudes. Mas se eu não desenvolvo este potencial, fica uma semente seca. Eu percebo que existe um potencial, mas ele tem que ser alimentado sempre. Demanda tempo e esforço dos pais. Estão interligadas as virtudes. Quando eu progrido em alguma coisa, as outras melhoram e facilitam as minhas dificuldades. Percebam o seguinte: aquela educação não pode, isso não dá.
Você não vai ficar mais com o celular enquanto você não acabar a lição de matemática. É tudo uma questão de não. Nós temos que saber as coisas que às vezes os nossos filhos têm um pouco mais de facilidade. Incentivá-los. Porque quando a gente é incentivado em coisas que ele tem fascina, que é uma explosiva dentro de casa, com seus 15, 16 anos, ela também é capaz de fazer, né, um trabalho voluntário. E o que ocorre hoje já é um desafio aos pais saber como segurar a questão do dinheiro na mão dos filhos através do chamado empreendedorismo. Não é novidade nenhuma que eu vou dizer que tem muito garoto de 15 anos que está ganhando mais do que os próprios pais, mediante o quê? Mediante o uso da internet, certo ou não? É um instrumento que os pais não conhecem direito, parece que eles já nasceram com isso na cabeça. E você vê, por exemplo, esses campeonatos de games, né? São milhões que rolam nisso. E os times de games? Qual a idade dessa turma? Vocês já viram? É uma garotada adolescente. E como é que eu vou fazer um garoto estudar física, química, português, se ele está ganhando uma fortuna dentro da internet? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Como ganhar dinheiro na adolescência? É bom ganhar muito dinheiro na adolescência? É bom eu ter muito dinheiro na adolescência? Ah, mas é o meu trabalho, eu lido com essas coisas, eu estou com 500 mil seguidores e já estou ganhando, tal, etc. Né? Né? Tem que ter compreensão. E por isso que a adolescência, hoje a gente fala, não, é aborrecência. Eu sou contra esse termo de aborrecência. Porque a adolescência é muito difícil para o adolescente. Porque, veja, nós sabemos, nós já passamos pela adolescência e sabemos que a adolescência, eles estão passando por isso. E é um período muito difícil, por circunstâncias que não são nem deles, são circunstâncias hormonais, que eles não se controlam. Não faz parte de algo que eles possam se controlar com facilidade. Então, é um período muito difícil. E entra aí toda a questão da sexualidade, porque aquela já tem namoradinho, aquela ficou, eu não fiquei, ninguém quer saber de mim, né? E veja, a maneira como o menino e a menina, assim como o homem e a mulher, eles veem isso com um cérebro diferente. Os cérebros são diferentes. Isso não sou eu que estou falando, já tem muita neurociência que conhece isso. Por exemplo, a mulher tem menos neurônios que os homens, mas eles são muito mais interconectados. É por isso que a mulher faz 360 coisas ao mesmo tempo. E o homem, se for andar e mascar chiclete, ele cai, né? Porque não consegue coordenar uma coisa com a outra. Mas isso é fisiológico. E quando nós temos uma teoria que insiste na universidade sexual, é perigoso, porque exige os mesmos comportamentos de pessoas com circuitos cerebrais completamente diferentes. E o homem, em relação à menina, ele tem que procurar conhecer isso. Não é assim também, não, fala com a tua mãe, tal, etc. Né? E muito menos a mãe vai falar, não, fala com teu pai. Não. Veja, o modelo de homem que você vai passar para a tua filha é a tua atitude. E o modelo de mulher que você vai passar para o teu filho é a tua atitude. Não tem que ficar um jogando para o outro, né? E isso vai fazendo com que a gente vá assistindo diferenças entre um e outro. O homem, a menina, por exemplo, faz uma coisa por vez, as meninas são polivalentes, oferecem soluções. O homem é louco para dar solução para problema, né? E a mulher oferece conselhos, ela cuida. Isola-se no silêncio, já é o início da caixa do nada. Já ouviram falar da caixa do nada, né? O homem se isola mais no silêncio da caixa do nada. A mulher tem necessidade de falar. Aliás, tem trabalhos mostrando que a mulher é muito precoce em tudo, né? Inclusive, ela começa a falar antes que o homem e nunca mais para. Está sempre na frente, né? Está sempre na frente. O homem precisa ser
motivado. A mulher precisa ser acolhida. Às vezes a menina, ela não quer nada, ela só está querendo um colo do pai. E é interessante, a menina quando ela está carente, ela vai procurar mais o pai do que a mãe. Pode reparar isso daí. E o que eu preciso fazer? Mas qual é o problema, filha? Não, mãe, não está tudo bem. Como está tudo bem? Você veio aqui porque tem algum problema. Porque o homem é louco para resolver o problema. Não, pai, só quero ficar aqui um pouco, deixa ela ficar lá. Não vai querer resolver o problema dela. Ela só quer ficar lá um pouco com você. Entende? E é interessante, os meninos carentes, eles vão procurar o pai? Não, eles vão procurar a mãe. Porque a pessoa carente vai procurar alguém que lhe dê o cuidado complementar. O homem, a intimidade sexual objetiva, a mulher ondulatória, por causa do ciclo menstrual, exige confiança e atenção, solicita carinho, gosta de ser admirado, gostam de ser valorizados, acreditam ter razão. O homem é louco para achar que tem razão, né? Mas na verdade a mulher deixa ele pensar que tem razão, né? Deixa ele pensar. E resistem a pedir ajuda. A mulher já gosta de solicitação, né? Então vocês podem reparar que mesmo isso em meninos e meninas, né? A menina às vezes ela gosta, pai, como é que eu faço isso, mãe e tal. E o menino não, ele vai, dá cabeçada, mas ele quer provar que ele pode. Eu acho demais esse daqui, né? Como dois rapazes se encontram, né? Oi, oi. Aí as duas meninas se encontram, né? Elas olham tudo, elas têm uma capacidade de observação impressionante, né? Pai, você vai sair com essa roupa? Você não vê que não está? Essa calça com essa camisa não tem nada a ver. Mãe, dá um jeito aí no pai, porque o pai não sabe se vestir e tal. E você acha que você está ótimo, né? Você acha que você está ótimo, mas ela já observou que você não está bem. Pai, você ainda não jogou esse sapato fora? Pelo amor de Deus, pai, joga esse sapato fora, você não pode mais trabalhar com esse sapato. Então, essas diferenças, que conforme a idade vão ficando mais marcantes, a mulher tem esse curto-circuito, o homem, ele faz as coisas mais por departamento. Até tem o departamento que eu falei, de querer ficar na caixa vazia. Ou seja, de não fazer nada. Só que a mulher não tem nem espaço para ter uma caixa vazia lá. A mulher tem sempre coisas na cabeça. Então ela tem que estar sempre falando, atuando. Vocês repararam um negócio? Se vocês saírem aí com um monte dos seus filhos, amigos, tal, e um menino vai no banheiro. Você já viu algum menino ir no banheiro e falar para o cara do lado, vamos comigo no banheiro? Você já viu alguém fazer isso? Hã? Para que não, né? Sabe? O menino chegar para o outro, oh, vamos comigo no banheiro? Não tem. Agora, você já viu alguma menina levantar para ir no banheiro sozinha? Ela sempre vai chamar pelo menos mais uma. E se bobear, vão 3 no banheiro juntos. Né? Parece que elas têm essa necessidade de estar sempre mais juntas. E isso, todas essas diferenças, elas vão gerando alguns conflitos. Alguns conflitos que às vezes são mal interpretados. Então o filho está muito caladão em casa, né? Não participa direito, quer mais ficar no quarto, fechado. E os pais acham que isso é uma ingratidão. Né? Como é que ele não quer participar? Como é que ele não quer ir na casa do aniversário da avó? Isso, aquilo. E isso dá um sentimento um pouco de conflito nessas gerações. As meninas, então, têm muita facilidade com problemas alimentares, né? Entre a bulimia, problemas de dietas, comparações, os complexos, né? Isso é muito mais comum nas meninas, os complexos, assim como também a questão agora, que está muito na moda, né? Do garoto querer já ser um grande Cassius Clay aí, e o envolvimento social. Eles vão crescendo, vão se envolvendo socialmente e muitas vezes até começam a namorar. E durante o namoro, às vezes, pode passar um cartão vermelho. Como nós vamos nos comportar diante de uma situação que eu nunca imaginei que fosse acontecer na minha família? Né? Não, isso na minha família não vai acontecer. Olha, a gente trabalha, educação é aquilo
que você trabalha muito, mas não vai ter certeza de nada. Agora, se você não trabalhar nada, você vai ter certeza que vai ter problema. Vai ter problema. Então, a gente trabalha muito, mas falar que, não, na minha família não vai acontecer, não é verdade. Veja, até o Papa Paulo VI, ele fala nessa encíclica, Humanae Vitae, que eu recomendo a todos, gravíssimo dever de transmitir a vida humana, fonte de grandes alegrias, se bem que algumas vezes acompanhadas de não poucas dificuldades e angústias. Isso o Papa já falava em 66, veja, mais de 60 anos praticamente, né? Então nós temos esses desafios, encerrando, e esses desafios, né? O homem fica frequentemente mais perdido do que a esposa vai buscar soluções às vezes no Google, né? Porque hoje tudo no Google, o que eu faço? O que eu faço? A minha filha tem isso, o que eu faço? É bom que os dois pensem juntos a respeito do que fazer. É bom que os dois pensem a respeito disso. E o principal ponto aqui é a questão da autoridade no processo de educação. Não autoritarismo, porque tem alguns pais hoje que eles estão se deixando pisar pelos filhos. E outros, para não se deixarem pisar pelos filhos, vivem dando bronca. Não. O ideal é a gente ter autoridade. A autoridade é um acolhimento que, neste acolhimento, veja, é um dever dos pais ter autoridade e é um direito dos filhos. Um serviço para a educação. É uma manifestação de amor. É uma influência positiva que faz o filho e a filha crescer em autonomia, liberdade, confiança e responsabilidade. E essa autoridade, ela vai ser exercida mediante limites que vão se alargando conforme a idade. É a atuação da vontade dos pais por intermédio de autoridade, porque eles têm experiência, eles têm hierarquia, e com isso eles podem favorecer, passar valores e critérios, e esses valores e critérios serão utilizados pelos filhos poderem crescer na vontade e na sua liberdade própria. Uma última palavrinha sobre a questão da vontade. Vontade não é desejo. Vontade não é eu fazer aquilo que eu, na hora, quero. Vontade é eu saber o que eu quero e ir atrás disso. E o acolhimento positivo, a afetividade, é muito importante para o desenvolvimento da vontade. Dar atenção aos filhos, dar atenção aos filhos. E muitas vezes não vai querer mais do que 2 minutos de atenção, mas isso é importante. Elogiar os bons hábitos. A gente elogia os filhos, de verdade. Nossa, filho, você que arrumou a cama? Tá bom, hein? Tá bom, tá melhor? Será que a gente elogia os filhos? O elogio é uma fonte enorme de estímulo. Evitar discussões inúteis. Discussões que não levam a nada. Às vezes a mãe fala, não, põe a blusa vermelha. A menina, não quero a blusa vermelha. Põe a blusa vermelha que a tua avó que te deu. Nós vamos no aniversário da tua avó, você põe a blusa vermelha. Não, eu quero a blusa amarela. Uma discussão por causa da cor da blusa. Não pode levar a isso. Promover a disciplina. Uma disciplina que não é uma disciplina, né, de chicotes, mas é uma ordem. Desenvolver metas, estimular iniciativas com perseverança, colaborar sem fazer por eles e compreender as limitações. É o que eu digo, não vamos fazer histórias que os nossos filhos não possam desenvolver. E com isso nós estamos levando os nossos filhos a aprender a amar. E o amor, né, chega no ponto da maturidade que torna a sexualidade valorizada. Nós não podemos nos deixar levar pelas novas visões de sexualidade. Os hábitos novos, eles não podem mudar os conceitos morais de sempre. O comportamento da maioria não pode ser agora o que é
normal. Nós temos que ter essa compreensão da natureza humana em plenitude que conduz à felicidade. Para isso, nós precisamos saber que caminho oferecer aos nossos filhos. E a sexualidade, que no fundo, esse respeito entre o homem e a mulher, que nasce na educação dos filhos desde pequeno, é inserida num contexto amplo, que contempla a existência do homem e não se deve basear no campo do hedonismo, do instante presente. A nossa garotada está vivendo muito instante presente, mas nós temos que ter um olhar para a eternidade, porque neste olhar para a eternidade, nós devemos cuidar também da formação espiritual dos nossos filhos, que é um capítulo à parte que não vai ter tempo de hoje. Eu termino com essas palavras de São José Maria Escrivá, que eu acho que resume o que nós procuramos apresentar aqui, esgotando até um pouco o tempo, mas nós começamos um pouco atrasados. Os pais educam fundamentalmente com a sua conduta. O que os filhos e as filhas procuram no pai e na mãe não são apenas uns conhecimentos mais amplos que os seus, ou uns conselhos mais ou menos acertados, mas algo de maior categoria. Procuram um testemunho do valor e do sentido da vida encarnado numa existência concreta, confirmado nas diversas circunstâncias e situações ao longo dos anos. Que a gente saiba se esforçar, reconhecer quando erramos, não há problema nenhum reconhecer que errou. Aliás, é bom os filhos saberem que nós também cometemos erros, mas que nós estamos lutando por melhorar. E é muito bom quando a gente fala para um filho que nós estamos, olha, eu aprendi isso com você. É passar uma confiança muito grande aos filhos, eles sentirem que mediante algo de bom, de correto que eles fizeram, eles colaboraram para que nós também nos tornássemos pessoas melhores. Isto não nos tira autoridade, pelo contrário, mas ajuda a eles crescerem na sua confiança e no amor ao próximo. Desculpe ter passado o tempo, não sei se alguém tem alguma questão, pelo horário já avançado. Obrigado, pessoal. O doutor Valdir tem tempo para perguntas? Não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta.